Esse vídeo aqui pode mudar a tua vida. Pode te fazer nunca mais ser a mesma pessoa. O que eu vou te trazer literalmente salvou a minha vida. Foi na corrida que eu me agarrei quando tudo desmoronava e ter começado a correr me transformou de todas as formas. Eu acho que eu só fui me dar conta do tamanho e da importância mesmo que a corrida teve na minha vida quando eu estava no funil de largada para minha primeira maratona. E tá aí uma cena que eu espero nunca esquecer. Era dia 20 de novembro de 2023, uma manhã de chuva, muita chuva e muito frio em Curitiba. Inclusive, de tanto que choveu nessa madrugada, a maratona ela quase foi cancelada. Enfim, eu tava lá fazendo minha oração, agradecendo e visivelmente emocionado, quando um cara, que eu nem perguntei o nome, ele me abordou e perguntou se era a minha primeira maratona. Falei que sim, e ele falou sorrindo enquanto apertava meu ombro. Cara, se prepare, isso vai mudar a tua vida. Pensei, mano, que besteira. Tudo bem que é uma prova muito difícil, né? Se eu não me engano, acho que só 1% da população mundial já terminou uma maratona. Pô, mas ainda assim, é só mais um desafio como outro qualquer. Não é pra tanto, vai, eu achei exagerado. Mas no final ele estava certo. E agora eu te falo, o que você vai ver nesse vídeo pode mudar a tua vida. Correr a sua primeira prova de 5 km definitivamente vai ser um ponto de virada para você. Eu desenvolvi uma jornada de transformação que vai te fornecer tudo o que você precisa para tirar essa bunda do sofá e rapidamente postar uma foto no seu Instagram com a sua primeira medalha de corrida. Assim. Aí você me fala, tá bom, senta lá, Cláudia. Eu tenho sobrepeso, eu sou fumante, nunca nem corri, eu não aguento andar uma quadra sequer. Correr, eu? Sem chance. Bom, esse cara que vocês estão vendo aí sou eu. Ou melhor, uma outra versão minha que também pensava assim. Que zombava não só de corredores, mas de todo mundo que vivia algo que secretamente eu queria, mas eu não me considerava capaz. Esse vídeo é para todo mundo que precisa se resgatar, começar uma atividade física, se desafiar, encontrar um propósito maior, desenvolver disciplina consigo mesmo. Afinal, cuidar de si mesmo é também cuidar de quem se ama. E, se você diz que você morreria por alguém muito importante, eu te pergunto, por que não viver por essa pessoa? Correr do jeito certo é seguro. Não vai ferrar teu joelho ou a tua coluna. O que não é seguro é ver a vida passar e não criar as condições ideais para buscar o que se quer. E sim, correr pode te fazer alcançar outros sonhos e objetivos que talvez até já tenham sido abandonados. Quando a gente decide perseguir um objetivo, a gente nem sempre percebe como que isso pode gerar uma série de impactos que se estende para várias outras áreas da nossa vida, trazendo conquistas que vão muito além do que a gente imagina. Por isso, ao longo do processo eu vou te ensinar a desenhar o que eu chamo de mapa de impactos, registrando todos os ganhos e avanços que essa jornada vai proporcionar em áreas que você nem imaginava. E não é a corrida que deixa marca no seu rosto ou até a pele flácida, como muitos falam. O que deixa marca, na verdade, é uma vida sem saúde, sem alegria e sem realizações, com sonhos enterrados. Você já deve ter ouvido falar da famosa pesquisa de uma enfermeira australiana. Ela trabalhava com pacientes à beira da morte. Ela escreveu um livro que relata os principais arrependimentos das pessoas quando elas estão para morrer. E o primeiríssimo arrependimento de todos foi: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Muitas pessoas perceberam no final da vida que não realizaram seus próprios sonhos, seus próprios desejos, mas viveram de acordo com as expectativas dos outros. Então, esse vídeo é para você que, assim como eu lá atrás, talvez tenha se esquecido da importância de cuidar de si mesmo. E talvez se sinta incapaz de realizar grandes coisas, que teve sonhos roubados por alguma crença ou sei lá, uma circunstância da vida. Para você que precisa provar para si mesmo o valor que você tem. Para você que precisa relembrar ou até mesmo aprender que pode fazer o que você quiser, desde que você saiba o que é e que se comprometa com isso. Talvez para você que já não consegue nem se olhar no espelho, ou até mesmo dar uma leve caminhada com a sua família. Para quem está lidando com ansiedade, estresse, depressão. Para você que já desenvolveu alguma doença ou está caminhando para isso e se bobear nem sabe. Ou para você que diz que só não faz o exercício porque não tem tempo, ou dinheiro, ou os dois. Só não é recomendado para quem tem condições médicas que, realmente, tá? Impeçam a prática de atividade física de impacto, como problemas graves nas articulações, doenças cardiovasculares não controladas, ou limitações respiratórias significativas. Se você tem alguma dessas condições, eu recomendo que consulte um médico antes de iniciar qualquer programa de corrida. Mas aí você volta aqui, tá? Se você está satisfeito com a sua rotina, teu sofá está muito confortável e não quer investir em uma transformação pessoal, talvez essa jornada não faça nenhum sentido para você. Não é para quem busca uma solução mágica e imediata. A transformação que eu proponho aqui requer esforço, disciplina e uma vontade genuína de dar o primeiro passo.
Se você espera uma mudança instantânea sem nenhum comprometimento, talvez isso não seja o que você procura. Correr não é só para atletas, pessoas que já estão em forma ou gente jovem. A barreira financeira e de disponibilidade de tempo é muito baixa. E isso é uma das coisas mais bonitas de esporte. Com um par de tênis, você leva seu esporte para onde você quiser. É para todos, de todas as idades, é o esporte mais democrático e rápido de te tirar de um buraco do sedentarismo ou até da depressão. Aliás, você sabia que a ciência vem estudando cada vez mais a corrida? E a cada ano que passa, mais se comprova que a corrida é uma ótima ferramenta para tratar a saúde mental. Dependências, TDAH, ansiedade e vários outros transtornos, e eu comprovei em mim mesmo cada um desses benefícios. A melhora na qualidade de vida é quase que imediata. Você sabia que pessoas fisicamente ativas têm 25% menos risco de desenvolver câncer? Não. Que melhora a qualidade de sono, que reduzem até 20% o risco de AVC, diminuem 58% a chance de desenvolver diabetes tipo 2. Segundo a OMS, 80% da população mundial enfrentará dores nas costas em algum momento da vida. E sabe o que previne isso? Pois é, exercício físico. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Aos aficionados pelo trabalho e métodos de produtividade, estudos dizem que a corrida melhora em até 15% a produtividade. E não é qualquer estudo não, tá? É só a Harvard que está falando. Atividades de impacto, como a corrida, podem reduzir em até 50% o risco de osteoporose, fortalecendo os ossos e prevenindo fraturas. Quantos de vocês aqui já não viram de perto o quão triste é a velhice de uma pessoa fraca? Eu mesmo vejo a minha vozinha sofrendo muito com isso. Enquanto isso, eu também vejo em todas as provas que eu participo, jovens senhores e jovens senhoras, até de mais idade que a minha avó, correndo, esbanjando saúde e força, até mais rápido que eu. 60% dos homens e 63% das mulheres no Brasil têm sobrepeso. E ainda vendo o que a Harvard diz sobre o assunto, a falta de exercício também está associada a uma taxa maior de perda cognitiva. Pessoas inativas têm 60% a mais de chance de desenvolver demência e Alzheimer. Para cada 10 mortes no mundo todo, uma está ligada ao sedentarismo. Faz uma reflexão comigo aqui, vai. Pensa num grupo de amigos, ou até mesmo na sua família, 10 pessoas. Qual deles vai entrar nessa estatística? Ou é você? Até 2030, segundo a OMS também, mais de 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis. Você não quer isso, né? Mas me responde, por que você continua escolhendo isso? Pois é, o que a gente não muda, a gente escolhe. Eu cresci em um lar de obesos, mesmo. A gente não cabia os 4 numa foto 10x15. Não tínhamos limite para comida e a única disciplina era de que não podia faltar pizza, chocolate e refrigerante. Os dias eram em frente à TV, assistindo a coisas duvidosas, ou passeando em shoppings. Na verdade, me lembrando agora, mesmo no meio de tudo isso, eu sempre gostei de esportes. Eu já treinei capoeira, natação, judô, ginástica olímpica, handebol, basquete, futebol, muay thai, taekwondo, boxe, vivia de bicicleta para cima e para baixo, skate, e ainda assim, esse foi o resultado. Eu sempre achei que era obra do destino ser assim. Afinal, que culpa eu tinha de nascer com essa carga genética? Olha o tamanho dos meus ossos, eu dizia me enganando. Quem nunca, né? É minha estrutura que é grande. Eu até carreguei por muitos e muitos anos, de maneira bem silenciosa, um trauma que eu era meio estragado. Que eu não terminava as coisas que eu começava, e por isso eu pulava de galho em galho nos esportes e em muitas coisas. Sabe como eu me curava desse trauma? Piorando a minha situação. Comendo, bebendo e fumando. E ficando cada vez mais sedentário. A situação já tinha virado uma bola de neve. E eu, uma bola de gordura e tristeza. Mesmo quando, lá pelos 22, 23 anos, eu ouvi de um médico que se eu não operasse eu poderia morrer a qualquer momento, ainda assim isso não me impactou emocionalmente. E depois da cirurgia pouco mudou. As crenças que eu carregava eram mais fortes. Eu operei, e apenas 10 dias após a cirurgia eu já estava fumando novamente. Tratamento psicológico pré e pós-bariátrica? Pra quê? Isso é coisa de louco, não preciso disso não. Eu só tenho um problema genético que a ciência vai resolver. Tá vendo como não é minha culpa? E assim, todas as minhas verdades me levavam cada vez mais a um caminho quase sem volta. Anos e anos de indisciplina, sedentarismo, tabagismo e álcool. Todo esse contexto de ambiente, de falta de clareza, guiaram todas as minhas escolhas e até mais ou menos meus 30 e pouco eu nada cresci. A não ser para os lados de novo. Eu não cheguei a passar do 100 novamente, mas o efeito sanfona era muito aparente. Lembra que eu falei que eu sempre gostei de esportes? Então, um dia, lá pelos meus 27 mais ou menos, absolutamente do nada, eu resolvi comprar um tênis de corrida. Sem saber como, quando e onde, ou até mesmo porquê, eu tive vontade de correr, do nada. Acho que olhando agora eu percebo que já era a sementinha de Deus para tudo que eu tinha para viver ainda. E inclusive para o que hoje eu vejo que é o meu propósito. Pois é, ajudar pessoas que passam pelo que eu já passei.
Talvez você que esteja assistindo esse vídeo. Bom, voltando ao tênis, sim, desde quando eu comprei até mais ou menos meus 30, eu corri 10 vezes, foi muito. Só foi quando eu me mudei para Floripa e junto com a mudança de ambiente vieram outras transformações. E a corrida começou a se fazer um pouco mais presente. Mas ainda assim não era uma constante. Eu ainda não sabia o que eu estava fazendo muito bem. E muito menos por quê. Era uma dinâmica de tentativa e erro. Cuidados errados e lesões desnecessárias. Até que eu fiquei solteiro, e pelo motivo errado, mas ainda assim era o motivo, eu comecei a correr com frequência. Eu lembro que eu corria de 2 a 3 vezes na semana. Nessa época, pouco se falava de corrida no Brasil. Como diz o outro, era tudo mato. E aumentando a frequência de corridas, também aumentou a frequência de vezes que eu me machuquei e errei. Além do que, eu nunca tinha nem cogitado correr mais que 5 km. Já era muito, e 5 km já é transformador. Eu corria por correr, sem métrica, sem planilha, sem saber direito, nem o que era pace e outros nomes estranhos do mundo da corrida. O que eu sabia era que, tão logo virou uma constante, alguma coisa começou a se transformar em mim. Eu já não gostava mais tanto assim de cigarro, eu pensava 2 vezes antes de sair, e o álcool nos dias que antecediam aos treinos sempre era motivo de muito arrependimento. Eu estava gostando de correr, dos resultados que eu via em meu corpo, e principalmente na minha cabeça, nos resultados que eu via no meu dia a dia. Algumas áreas da minha vida começaram a se transformar, mas essas coisas não foram suficientes para segurar o que estava por vir. Eu não tinha um porquê de verdade, um como conciso, um método. Era um comportamento novo e frágil, sem base nenhuma. E a vida não quer saber se você tem base, se você se estruturou, se você tem um plano B, reserva de emergência, se a terapia está em dia, ou se os traumas e crenças já foram resolvidos. A vida simplesmente acontece, e ela acontece mesmo, e ela aconteceu para mim, e veio como num combo ouro Master Blaster de balada. Tudo de uma vez, de balde, com todas as intensidades e em quase todas as áreas da minha vida. Eu voltei para Curitiba com os piores pensamentos possíveis. O álcool se tornou um grande amigo. Eu não via um futuro muito distante não, tenho que confessar. E por isso, mais do que nunca, eu só me importava o hoje, o agora. Mas eu tinha uma pequena semente que eu já tinha plantado, a corrida. E semente plantada cresce. E no meio de todo esse caos, de maneira inconsciente, eu me agarrei muito a ela. Eu estava vivendo uma fase de muita luta interna, de muita escuridão. Mas a corrida havia se tornado um hábito, sem que eu percebesse. E eu sinceramente não sei como eu estaria se não fosse a corrida. A corrida, ela te coloca em um estado mental poderoso. Enquanto você está correndo, você está 100% conectado a você mesmo. E durante aqueles poucos minutos e quilômetros, só durante aqueles poucos minutos, eu sentia que eu podia tudo. Que eu era feliz e que as coisas ficariam bem. Que eu poderia ter algum controle da minha vida. Durante todo esse período, eu fui adquirindo conhecimento. Eu fui estudando, fui aprendendo sobre treinos, tênis, alimentação e tudo mais. Eu já corri algumas provas de 5 km e até já tinha me aventurado algumas poucas de 10. Eu levei aproximadamente 4 anos para ir do 0 aos 5 km, justamente porque eu não tinha os recursos necessários para isso. Enfim, a corrida foi o elo que sustentou a minha vontade de permanecer de pé, enquanto eu não via nenhuma saída. Eu lutava com coisas na minha cabeça que só eu sabia. E acho que era na corrida que eu conseguia organizar um pouco as ideias. Nesse meio tempo, eu conheci a Camila. Hoje essa gata aqui da foto é a minha esposa. E ela teve uma baita importância nessa jornada de corrida e, consequentemente, nesse projeto todo aqui. Eu tinha me inscrito para a minha primeira meia maratona, 21 km. Mas eu ainda levava uma vida totalmente desregrada. De horários, constâncias e ainda com muito álcool. E aí eu praticamente não treinei para essa prova, e na semana anterior à corrida, eu acho que era uma quarta-feira, por volta das 7, ela estava cozinhando, e eu me preparando para sair e correr. E eu até já tinha comentado com ela, em outro momento, que eu estava pensando em desistir da prova. Enfim, enquanto eu me arrumava para sair, eu falei de novo para ela que eu ia desistir. Que era loucura e que a maior distância que eu tinha feito até então era apenas 12 km. E a prova já seria nesse domingo. Aí ela vira para mim e diz: "Ah, não vai não, e não me volte para casa hoje antes de completar 15 km. Eu não sabia, mas eu acabara de conquistar ali uma das coisas mais poderosas na vida de alguém, o ambiente. Eu não só fiz os 15 km naquela noite, como eu completei os 21 km no domingo. Correu bem a sua chegada! Boa! Parabéns, Tânia, Jennifer! E aí, o que antes era eu não sou capaz, agora tinha se transformado em na real eu acho que se eu tentar eu posso, hein? Pronto, a vida ganhou cor e em pouco tempo eu já não bebia mais, as coisas começaram a se encaixar, eu voltei a caminhar com Jesus e toda a minha vida começou a ter um significado inimaginável. E os treinos de corrida estavam cada vez melhores e mais constantes. Aí eu pensei, bom, quem faz 21 faz 42, né?
Tá bom. Montei minha planilha, montei meu treino de fortalecimento, faltavam 3 meses para minha primeira maratona. Ouvindo um podcast nesse período de ciclo para maratona, eu ouvi a seguinte frase: correr uma maratona é fácil, muito fácil. Difícil mesmo é treinar para ela. Só uma observação aqui. Você sabe como é que é uma planilha para maratona? São 4 treinos semanais. Tiros, fartleks, progressivos, com dor, sem dor, com chuva, sem chuva, cansado não está cansado. E nesses 3 meses de ciclo tem praticamente 8 treinos de 21 km, ou seja, 8 meia maratonas aos domingos. E eu fiquei com essa frase na cabeça: correr uma maratona é fácil. Eu estava morrendo de medo. Eu até achei meio ofensiva, mas eu não podia questionar. Ainda, no dia 20 de novembro, eu poderia. Durante o ciclo, a planilha, para maratona, eu sofri muito. Eu me dediquei muito e eu não falhei em um treino sequer. Eu não roubei nem 1 metro da planilha. E a cada quilômetro percorrido, a cada treino concluído, mais e mais a minha vida se transformava em todas as áreas. E no dia da maratona, lá estava eu, no frio, na chuva, chorando e agradecendo toda essa jornada de transformação. Feliz, só o fato de eu estar lá, de pé, sóbrio, são, e com um treino em dia para uma maratona, já me tornava um campeão. Um funil de largada de uma prova de corrida só não é mais emocionante do que a linha de chegada. É mágico. E eis que eu sinto a mão no meu ombro e escuto a pergunta que disse no começo do vídeo. É a sua primeira vez? Sim. Se preparem, vai mudar a tua vida. Meu Deus, como mudou. Quando eu atravessei aquela linha de chegada, eu não só sentia, eu tinha certeza que eu poderia fazer o que eu quisesse na minha vida. Eu tinha entendido o quanto a mente, os porquês, os objetivos, uma planilha realista, bem planejada e seguida à risca poderiam me trazer. Que tudo estava a um planejamento de distância. E desde então, eu já corri 3 maratonas, mais um monte de prova de 21 km, 10 km e 5 km. Bora, Bruno, vamos embora. Bora, galera! Porra! E peço novamente para o chefe de gabinete com 1 hora, 6 minutos e 40. Parabéns! Parabéns. Primeira! Cara, que sensação louca. É muito doido. Que massa, parabéns. A primeira é foda. Cara, eu não vou sentir o que eu senti hoje nunca mais na minha vida. Ai, que louco! Parabéns. Maratonista, caramba! Porra. Maratonista! E agora, eu tô planejando minha primeira ultramaratona e ajudando pessoas a correr. E eu quero te ajudar a transformar a tua vida. Hoje, olhando para trás, para minha história e toda essa jornada, eu percebo que eu vivi uma busca incessante por disciplina e por um ambiente condizente com meus sonhos. Eu errei muito e eu dei muitas vezes com a cara na parede. Eu estava crescendo no escuro, mas eu também consegui perceber um padrão, uma linha traçada. Então, eu quero ajudar outras pessoas a enfrentar tudo que eu enfrentei. Eu quero ajudar você a construir um futuro para você e para os seus. E se não for para você, que seja pelas pessoas que você ama. Então bora tirar essa bunda do sofá e ir para os primeiros quilômetros? Muitas pessoas começam a correr de forma inadequada e acabam se lesionando ou desistindo. E hoje eu quero te apresentar 10 passos de como começar a correr de forma segura e constante. 1. Para começar a correr, você não precisa objetivamente correr. Ainda. Se você só sair caminhar 5 minutos que seja, sem olhar para o celular, com intenção, e sabendo que esse é o primeiro passo, o teu corpo e a tua mente vão entender que essa caminhada não é só mais uma caminhada. 2. Você não precisa de um tênis de corrida para começar a correr. Segura o cartão. Comprar um tênis pode gerar frustração. Ele sempre vai te encarar e jogar na tua cara que ele está ali, pronto para você, e você não é capaz de usá-lo. Conquiste esse tênis. Você pode criar uma recompensa programada. Quando atingir o marco estabelecido que te dê direito ao tênis, você compra sem culpa. Eu chamo isso de checkpoint de progresso. 3. Seja realista consigo mesmo. Você amarrar uma faixa vermelha na testa e sair batendo no peito, hoje eu corro 30 minutos ou eu não me chamo Serjão ou Serjona, e voltar para casa sem sucesso e machucado, também só vai gerar frustração. Mas aqui tem um pontinho de atenção para o futuro. Você não pode fazer isso ainda, mas o treinamento adequado te permite coisas assim. E aí você vai ganhar um poder de ação incrível. 4. Analise sua rotina e veja onde dá para encaixar 10 minutinhos diários. E não me venha dizer que você não tem 10 minutos. Eu te desafio a entrar aí no tempo de uso do teu smartphone e ver o tempo que você gasta com bobagem. 5. Não vou mentir, as primeiras semanas são as mais difíceis. E não se preparar mentalmente para isso pode te tirar das pistas. E aí você nunca vai ter aquela foto mordendo uma medalha. O foco ainda não é correr, e sim mostrar para sua mente e para o seu corpo quem é que manda. Tudo que teu corpo não usa regularmente, ele evita. É uma questão de preservação. Qual a
a finalidade de ter mais energia e disposição se você não usa? Só criando essa demanda para o seu corpo que ele vai entender que precisa produzir mais energia. 6. Poucas mudanças, grandes resultados. É o pouquinho todo dia que vai te fazer correr sua primeira prova em algumas semanas. 7. Use uma das minhas fórmulas de progressão. 3 mais 30 vezes 3 por 5. Caminhe 3 minutos, corra leve, trotando 30 segundos e repita isso 3 vezes por 5 dias. Se você se sente um pouco mais preparado, pode fazer 3 mais 50 vezes 4 por 5. 3 minutos, 50 segundos e 4 vezes. Quando estivermos caminhando juntos, conversaremos sobre as fórmulas e como aplicar. Aliás, você está anotando? Você anotou as fórmulas para você começar? Porque são 10 passos aqui, mas são 10 passos práticos. Se você não está anotando, volta lá para o passo 1 e começa a anotar. Eu te garanto que com esses 10 passos, você já sai de uma inércia na tua vida. Você já começa a se movimentar e já começa a ver resultado. Pega lá o papel, principalmente porque o próximo passo, você vai precisar anotar uma coisa bem importante. Pega lá. Pegou? Se não pegou, pausa o vídeo aqui e vai lá. Vou ficar aqui esperando. Pausa o vídeo. Beleza, vou para o próximo, hein? Então anota aí o passo 8. Escreva em um papel a resposta para 3 perguntas. Anota. 1. Qual é o motivo de eu estar começando isso? 2. Qual impacto isso pode ter na minha vida? E 3, e a mais importante, qual impacto isso pode ter na vida das pessoas que você ama? E deixa isso em um lugar que você veja com muita frequência. Eu quero que você pense bem nessas respostas, escreva algo que realmente importa para você. No meu método a gente vai aprofundar bastante isso é muito importante. Vamos lá, passo 9. Durante o processo eu quero que você anote todo o teu progresso. Como é que você se sentiu, como é que você está se sentindo. Tenta ter percepção do que está mudando e como que esses 10 minutinhos diários podem estar influenciando realmente todo o teu dia. E influencia muito. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, muito importante. Assuma um compromisso com você. Assuma com muita intenção. Um dos compromissos mais importantes que a gente pode ter na nossa vida. O compromisso de que você vai cumprir a sua palavra com você mesmo. E você vai seguir o teu cronograma. Eu levei anos para aprender tudo o que eu aprendi. Para condensar tudo isso de informação. E principalmente para entender que a corrida vai muito além de técnicas, tipos de treino, progressão de planilha e tudo mais. Eu entendi o que realmente faz a diferença e pode ser determinante para te fazer atravessar a linha de chegada em até 8 semanas. Sem precisar passar por todas as dificuldades que eu passei. Eu criei um método, uma linha de conhecimento que vai te oferecer tudo o que eu gostaria de ter tido desde o começo. Orientação, estrutura, apoio e o mais importante, propósito. É um curso 100% online, dividido em 6 módulos mais uma caixa de ferramentas. Nas aulas você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um corredor. Técnicas, estratégias de treino, planilhas, equipamentos, preparação, prevenção de lesões, recovery, alimentação e suplementação. Vai aprender como lidar com a síndrome do impostor, a falta de motivação, a construção de disciplina e muito mais. Eu quero te apresentar o conjunto de facilitadores, os checkpoints de prontidão, os checkpoints de progresso, as fórmulas de crescimento e o ciclo da constância 10, 20, 30. Essas ferramentas você não vai encontrar em mais nenhum lugar, pois foi tudo criado por mim, exclusivamente para quem quiser viver tudo isso. Na caixa de ferramentas, você vai ter o quadro dos porquês, uma planilha de progressão pessoal, um guia para iniciantes de mindfulness e respiração, como criar playlists para a sua corrida e o guia da largada, como garantir a conclusão do seu treino. Se já não bastasse tudo isso, você ainda vai poder participar da nossa comunidade Eu Tirei a Bunda do Sofá, com desafios semanais e encontros ao vivo via Zoom. Esse método foi feito para ser seguido em passos simples e realistas. Não importa onde você está agora, o importante é dar o primeiro passo e continuar. Eu vou estar aqui para te ajudar em cada parte dessa jornada. E, junto com tudo isso, ainda tem mais alguns bônus. Aulas de fortalecimento, uma masterclass, Alimente a Sua Transformação, primeiros passos em consciência alimentar, com a Nutri Natália Farinha. Ela é mestre em alimentação e nutrição e ela tem muita experiência com emagrecimento e doenças metabólicas. Essa masterclass ela vai oferecer um guia simples para escolhas alimentares mais conscientes, mais práticas e econômicas. Vai te ajudar a descobrir como equilibrar sua dieta com alimentos que se encaixam na sua rotina, sem restrições exageradas. E também você vai aprender noções sobre suplementos e como usá-los de forma inteligente, para que você tenha mais energia e saúde ao longo do seu processo de transformação. E para comemorar nossa turma inaugural, tem alguns bônus exclusivos apenas para esse lançamento. Outra masterclass, a psicologia das metas, como definir metas que realmente funcionam, com a psicóloga Camila Corso. Ela é especialista em comportamento humano e mestre em emoções. E ela vai te guiar para a criação de metas verdadeiramente alcançáveis. Você vai aprender técnicas práticas para definir e alcançar objetivos com mais clareza, além de entender como estabelecer um planejamento efetivo que vai te ajudar a sair do papel e ir para a prática.
E também com a psicóloga Camila Corso, um mini curso, Projeto 2025, Como Planejar o Próximo Ano. Comece o ano com um plano claro e uma ferramenta incrível que eu usei para planejar o meu ano 2024. E por último, a conversa vai ser comigo, uma Masterclass, como e por que abandonar o álcool da sua vida. Se tudo isso faz sentido para você, e você sabe que chegou a hora de levantar do sofá e transformar de uma vez por toda a tua vida, clique no botão abaixo e vem fazer parte disso. Pô, com o equivalente a apenas 3 meses de academia, você vai ter acesso a tudo isso. Se fizer em 12 vezes então, pô, fica mais barato que uma pizza. Ah, mas esse valor tá caro, eu tenho outras prioridades. Caro é o preço que você vai pagar quando a sua saúde cobra. Quando seu corpo falhar, quando sua cabeça não aguentar mais. Caro é o tratamento de remédio para dormir e para ansiedade. Caro é não conseguir brincar com seus filhos ou com seus netos. Mas e se eu não conseguir? E se eu desistir? Eu te entendo perfeitamente. Eu mesmo desisti de muitas coisas na minha vida. E por muito tempo eu morria de medo de fracassar, de decepcionar mais uma vez. Se dê uma chance, me dê uma chance. Tudo aqui foi desenvolvido com muito amor e propósito, baseado em tudo que eu passei e em toda a dificuldade que eu tive para levar as coisas adiante. Você vai estar envolvido na comunidade, alguns encontros online, muitas e muitas ferramentas e um monte de recurso necessário criado justamente para te ajudar a seguir até a linha de chegada. Uma vez eu li num livro uma afirmação que me marcou muito, porque eu já ouvi isso de muitas pessoas da minha vida, muito próximas inclusive. Nossa, você tem muito potencial. Esse livro diz que algo com muito potencial é tudo aquilo que você poderia ter sido, mas não foi. E, além do que, você tem 15 dias de garantia. E caso você não goste do que você vê, é só você solicitar um reembolso. Eu quero que você se pergunte, se você continuar onde você está, o que você vai estar perdendo? Em que momento da sua vida você vai olhar para trás e perceber que poderia ter feito alguma coisa diferente? A hora de mudar é agora, e é urgente. E não. Correr não destrói os joelhos. Pode falar para a dona Odete, a sua vizinha do 71, que quando estiver correndo ela vai falar assim, vai estourar os seus joelhos. Estudos mostram que, para a maioria das pessoas, correr regularmente fortalece as articulações e ajuda na saúde dos joelhos. A corrida aumenta a densidade óssea e melhora a resistência dos músculos ao redor das articulações, reduzindo o risco de lesões. O problema está em correr com a técnica errada, falta de fortalecimento ou aumento rápido na intensidade, não na corrida em si. E outra, se a sua amiga do trabalho descobrir que você está correndo e chegar assim para você, ai amiga, cuidado hein, correr deixa a pele flácida. Fala para ela que o recalque é pior para a pele. E além disso, esse mito vem da ideia de que o impacto repetido faz a pele sacudir e perder elasticidade. Na realidade, a corrida melhora a circulação e a saúde cardiovascular, o que pode dar à pele uma aparência mais saudável. Eu sei que hoje a sua vida pode parecer como uma rotina sem cor, e talvez você nem se reconheça mais. Mas eu estou aqui para te mostrar que existe uma versão sua que você ainda não conhece. Uma versão mais forte, confiante, cheia de energia. Você não precisa começar com grandes passos ou sacrificando seu tempo e sua rotina. Basta um pequeno compromisso com você mesmo ou com você mesmo, alguns minutos por dia, para algo que é só seu, não para os outros. Não para atender expectativas, mas para lembrar de quem você é e de tudo que ainda pode viver. Eu quero que você se imagine daqui a alguns meses com mais fôlego, mais saúde, mais controle da sua vida, sentindo orgulho por ter dado esse primeiro passo hoje. Cada pequeno avanço na corrida, cada minuto de cuidado com você, vai te trazer de volta a pessoa que você sempre quis ser. Esse primeiro passo não é sobre correr uma maratona, é sobre redescobrir o prazer de se sentir vivo, ativo e capaz. Você merece sentir novamente o desejo de viver intensamente, de cuidar do seu corpo e da sua saúde. Não só pelos que você ama, mas também por você. Bora, vem comigo. Levanta desse sofá, clica aqui que eu estou te esperando para te ajudar a viver a mesma transformação que eu tive. Eu te espero no funil de largada. Bora pra mais uma! Dale! Amanheceu não?